Fala, Fiel, separei pra vocês aqui um trechinho dos donos da bola aí. O Coringão que enfrentou o Vasco domingo às 4 horas da tarde pelo Brasileirão, em busca da vaga nessa pré-Libertadores aí. Uma vitória que a gente consegue abrir 4 pontos de vantagem pro Vasco. E o Neto e o pessoal da bancada aí trouxe pra gente mais informações aí. Será que o Yuri Alberto vai jogar domingo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Agora, dizendo do jogo do Corinthians contra a equipe do Vasco, o Vasco perdeu ontem de 1-0. 1-0. O que pensar do Corinthians? O que nós temos do Corinthians? Tem ilustre do Corinthians, tem as coisas aí, tem o primeiro e tem os treinos também do Corinthians aí. Tem um monte de treino aí. O Corinthians treinando da TV Corinthians. O que pensar em relação ao Corinthians e Vasco? A gente vai falar de Palmeiras, Atlético Goianiense e Palmeiras e também Botafogo e Vitória. Grande Veloso. O Corinthians tem problema para esse jogo, né? Tem desfalques importantes, o Memphis não joga, o Yuri é dúvida ainda em função vai jogar de lesão, vai jogar. Estão tentando botar ele em campo, né? Se não jogar os dois, é um problema aí pro Ramon. Não, porque o Memphis não joga, né? Não joga, você tá suspenso. Aí o Alberto vai jogar. Dúvida é o Yuri. Meu cara fez cirurgia outro dia, fez com o Dr. Walter, que é um monstro, um dos maiores médicos do mundo, né? Fez cirurgia, tinha pedra vesícula? Na vesícula. Pô, tirou, melhorou pra caramba, agora aí teve um desconforto. Joga o campeonato todo, tá com 27 gols. 27. Né? Na temporada, 11 gols do brasileiro. Pode ser artilheiro. O que pensar disso, Veloso? Então, esse é o momento que tá vivendo essa dupla de ataque. É o trio, na verdade, junto com o Garra. E o Garra, verdade, mas Veloso. Os dois que estão com problema pra esse jogo. O Memphis e também o Yuri. Se ele não tiver, o Memphis ele não tem. Se ele não tiver também o Yuri, ele vai ter que mexer muito num sistema que vem dando muito certo. E a gente sabe que pra ele mexer até achar, né, um substituto. Pra mim tem que jogar o Thales Magno. Tem que jogar. Thales Magno e o Romero. Pedro Raul. Quem? Pedro Raul parece que tá entrando Não, na tudo bem. Pra mim tem que ser o Thales Magno e o Romero. Se ele vai colocar o Pedro Raul, aí é o problema do treinador. O que você pensa, Souza, sobre isso? Então, você perder numa fase como essa, Yuri e Memphis é difícil, né? São os principais goleadores, os caras vêm fazendo gol nos principais jogos, é uma perda muito relativa. Então, o Ramon vai ter que mexer a cabeça dele, encontrar a solução ali. Eu colocaria também Thales e Romero, se não tivesse Yuri, mas eu acho muito difícil. O Thales joga muito, hein? Eu acho difícil. Thales Magno joga muito, hein? Eu acho difícil não jogar. Até pelo que ele quer essa artilharia, lógico. Ele quer terminar bem. Além de artilharia, quer também ganhar, quer ultrapassar o Romero. Claro. O que você pensa disso, Maravilha, monstro sagrado? Eu vejo que o Corinthians vai ganhar o jogo. O Vasco ontem foi vaiado, os caras pegaram no pé lá do treinador. O Internacional tá bem, hein? Tá bem. Que timaço, 15 jogos, né? Sem perder. Eu te falei aqui? Verdade, você pode falar, Souza. Lembra que eu te falei? Pode falar. Falei aqui, eu cheguei um dia aqui e disse, olha, cuidado com o Internacional, ano que vem, o Internacional vem forte brigar. O time que mais contratou, né? Agora, se Alan Patrick joga, irmão, o que se Alan Patrick joga... Ou ele o Roger tá bem, né, de novo, né? E tem uma coisa, Alan Patrick foi assistir o jogo lá na Neoquímica Arena. Era pra acertar com o Corinthians. O Alessandro não quis o Alan Patrick. Aí preferiu quem? Os caras, não serve. Alan Patrick é um monstro jogando bola. Maravilha. Mas o Corinthians ganha bem do Vasco, não vai certo, né? Aquela Você virou corintiano agora, velho? Não, você virou. Não, você virou aliás, assim. eu fui o primeiro. Só você. Não, o primeiro que falou que ia ganhar do Flamengo fui eu. Até o Souza falou que eu tinha que procurar um médico. Você falou que ia ganhar do Botafogo também. Não, falei. Mas eu falei que ia ganhar do Atlético Paranaense. Também eu não sei. Verdade. Se a mãe de Ná. Ela não acertou tudo, porque eu, Maravilha, tenho que acertar. Tem a mãe, aquela mãe que errou também aí, que vocês botaram aí. Falou que o Corinthians ia classificar. A mãe Mercedes, uma coisa assim, não lembro se era Mercedes. Virou Fusca. Qual a ideia do Corinthians contra o Vasco em relação a tirar um concorrente, que é o Vasco, e também buscar a vaga na Libertadores ou na Sul-Americana? Veloso. O Corinthians olha ali para a vaga da Libertadores nesse momento, né? Tem o Cruzeiro à sua frente, essa oportunidade de jogar contra o Vasco, tirar um concorrente dessa briga é importante. O Corinthians joga em casa, né? Joga em casa, se recuperou na competição, tá jogando melhor quando joga em casa, porque esse ano foi sofrido. Deixa eu só avisar a Nicole. Nicole, tem que entregar de volta aí os nossos... Eu falei pra você avisar. Então, você tava achando que você ia ganhar, Nicole? Não, fica pra você só o gel. Não, pode ficar pra você. Hoje é sexta-feira, pode ficar, é de presente pra você. Aí o pessoal da agência que traga outra aqui, senão não tem segunda-feira. É de presente pra você, Nicole. Boa. Foi boa, Veloso? Foi boa. Foi bem? É presente de sexta-feira. Presente hoje é sexta Veloso Day. Essa foi boa. Foi boa. Sabe o que você tem que fazer no seu canal? Sexta-feira, Veloso Day. Aí você fala de tudo, menos futebol. Tá.
que você acha? Não, vamos falar de futebol, que é melhor. Uma dica, vai. Vai. Como que você nunca falhou? Aí você dá a dica, ó, gente, ó, calma, segura, não se estressa. Na hora do amor... Cabeça boa. Cabeça boa, tranquilo, cascou. Mas o cara tá... Sem problema. Sem pensar em problema. Relaxa, toma um vinhozinho, beba Deixa com os moderação. problemas pra fora da porta. Lá de fora da porta. Isso. Todo mundo tem problema, certo, Veloso? Claro. Mas aí, na hora que vai... Deixa pra fora. Aí é Veloso Day. Deixa Aí pra segura fora. aí. Problema, Aí... Deixa os problemas pra fora. Aí sai de baixo, Veloso. É isso aí. Agora, os problemas do Corinthians em casa também melhoraram. O Corinthians está jogando melhor, está conquistando pontos importantes. E agora contra o Vasco tem que ser assim também. Mesmo com os problemas... Sexta, bota lá, pra todo mundo seguir o Veloso lá, não fala Veloso, Cascão. Isso é bom. Vai lá, Cascão, ajuda a gente aqui, Amanhã tem Cascão. live. Dá botar aí no Instagram aí. Veloso Day. Toda sexta-feira o Veloso vai explicar pra vocês como que é. Como que é a parada? Como que é a parada? Como que chega? Né? E aí ele inventou uma boa pra sair tanta mulher com mulher, homem com homem. É legal. Aí, o que ele fala assim pra Cris? Hoje vamos viajar e a gente vai namorar em outro lugar. Aí, faz as malas. Aí o Veloso pega... Vem cá, Souza. Vai lá, vai. Eu sou a Cris, o seu Veloso, porque vocês têm essas frescuras aí. Meu Deus do céu. Aí ele fala, eu sou a Cris. Oi, bem, tudo bem? Tudo. Vamos namorar hoje? Vamos. Vamos em outro lugar. Vamos. Aí Viajar? Viajar. Aí vai no outro quarto. Ele vai no outro quarto. Com as malas. No mesmo apartamento. Tem nome de outra cidade. Essa é demais. É boa. Não é boa essa, Veloso? Boa. Veloso Day toda sexta-feira. Vamos fazer isso aí? Aí você liga pra mim. Aí eu entro ao vivo com você. Não vai dar certo isso não, hein? Não vai dar Não, certo. Veloso. Não. Voltando pro Corinthians Vasco, Souza. Souza, vai. O Corinthians tá igual o Veloso, não tá falhando dentro de casa, principalmente dentro de casa, não tá falhando. Boa, Souza. Mas esse ano, Boa, Souza. esse ano aqui já falhou muito, hein? Mas não tá falhando mais não. Agora tá Corinthians Day. O Corinthians não pode perder um jogo com o Vasco. O Vasco tem mais de 10 jogos que não sabe o que é vitória. Perdendo quase todos os jogos, perdendo em casa, fora de casa. Corinthians numa situação muito melhor, com confiança. A gente sabe que futebol 90% É confiança, irmão. confiança. Nós que jogamos sabemos disso. É, confiança total. Confiança, o cara joga, irmão. O cara Yuri, joga né? com- tá falando. Não é só o Yuri, o Matheus Bidu. Matheus. Mateuzinho. Olha a melhorou verdade. bastante. Né? Melhorou. Crucificado por nós aqui, por mim, falo por mim. Olha o que eles melhoraram. Hoje você nem lembra de Hugo. E quem que era o titular? Hugo. Apesar das ausências, né? Pode ter a ausência do Yuri, mas a ausência certa já é a do Memphis. O Corinthians tem tudo para fazer um grande jogo em casa, diante do teu torcedor. Ele foi pro Rodoanel? Ah, ele foi, Veloso. Você que hoje é sexta-feira dele. Não, eu não sei, cara. Não sei pra onde Por que ele correu? O Everton. Sei. Dá pra pegar parado lá? Vai mais devagarzinho, ô Sidão. Mãe, slow motion. Slow motion. Cadê o negócio de desimpedido, Será que Cascão? era dia do Vale? É dia do Vale. Pode ser que era o dia do Vale. Olha lá, vai lá, olha lá. Onde ele tá? O que ele fez, Veloso? que era Olha o lá. dia- acho que era o dia ele, do Vale. ele não foi pro quarto certo, velho. O que ele fez, Veloso? pra entender. Acho que era o não. dia do Vale. Ele correu pro Vale. Eu ia pegar o Vale. O que você achou, Souza? Cara, não dá pra entender o que o Everton fez ali, não. A última vez que acharam ele, tava chegando em Arapiraca. É mesmo, Souza? É. Maravilha, já tava em Marília, tava em Pompeia. Eu não sei pra onde ele foi. Onde ele Deu foi, Maravilha? Abre aí pro Maravilha Uma falar. saída simplesmente ridícula. Neto, Não, fala disso aí, depois não vai falar nada. ele não. foi mal, ele foi péssimo, ridículo. Ah. Aliás, ele tem ido mal em vários Que jogos. do isso, nos Palmeiras. últimos jogos ele arrebentou. Foi bem, ele foi bem. Nos últimos jogos, se ele fosse o Sei, Everton. mas foi bem, a foi minoria. Calma, Maravilha, você não fala. foi na maioria. Não, mas. Ué, Não, deixa eu terminar de falo, falar. Até palmeirense Não, fala você isso. pode falar. Não, você é palmeirense. Não, sei sou que de todos, eu sou Não, do você não é, povo. você é palmeirense. Não, eu sou Eu tenho a Jabaquara. foto sua Você de pode- Palmeiras. Não, então me Tá dá a você e o foto. Mazica. Ah, que O que foto? Mazica, Não, cara? não tem Para foto. com essas Tem palhaçadas, foto? hein? Não Ô, tem. Cascão, para com tem essa palhaçada, hein? Depois sou eu, ele fica bravo comigo. Eu queria ser 3 vezes semana aqui. O que o Cascão fala pra nós que nós estamos com... O Melhor uma só, ele fala. que ele fala? melhor uma só. Eu quero 3 Ele é meu vezes. amigo, ele é gente boa. Vamos Agora, lá. Neto, só que eu queria falar um detalhe que nós não falamos aqui, que eu ouvi ontem, e eu ouvi hoje de novo. Ontem ou foi O que hoje? Disse, Não, foi eu vi ontem ou foi eu hoje? ouvi hoje. Não, peraí, decide, Falou pô. ontem. Foi ontem ou foi hoje? Mas começou esse assunto, eu Ontem. ouvi Eita. ontem. Ontem. E hoje? hoje eu ouvi de novo. Tá. O André Sanches falando o seguinte, que é tudo mentira, que o Corinthians paga 3 milhões só para o Memphis Depay, que custa mais de 4 milhões de reais
Aí ele foi falar do Ronaldo Fenômeno, que estava neste evento. Que quando o Ronaldo veio... 400 mil. Então, veio por 400 mil reais. Verdade. E veio com o carro dele. E agora, para o Memphis Depay, o Corinthians pagou, fretou um avião para que ele viesse para cá. Falou que é tudo balela, mentira, que é 3 milhões. Mais de 4 milhões. E que antigamente, o seu Augusto também entrou, não sei em que ano, para querer impeachment, não sei de quem. E que agora ele está pagando por isso. Então, ele quer que seja feito o bem do Corinthians. Isso quem disse foi o grande André Sanches. Era bom falar porque ele também não é tão santo assim, né? Mas não tem santo, maravilha. É o seguinte, qual é a ideia em relação ao Corinthians com o Vasco? Porque o Corinthians está com 41 pontos, fazendo 44 pontos. Fazendo 47, Veloso, ele chega bem próximo aí da Libertadores, hein, Veloso? Sem dúvida, chega próximo. E agora é esse o objetivo, né? Com 44, rebaixamento, pra mim já tá afastado. Não acredito que um time com 44 vai Você tá torcendo ainda? Não. Não, é brincadeira, velho. Só fazendo meu comentário. Eu já torci. Essa fase de torcer pra cair, infelizmente, já passou. Já passou, Veloso? Vai cair. Já não cai mais? Não vai cair mais. Igual o Cruzeiro e Galo, você sabe que deu um repercussão. Aí os caras... Já treme, né? Tremeram? Isso aí. Voltando. Desde a minha época. Isso é antigo. Então é antigo. Então agora é realmente pensar na Libertadores. O time tá bem, tá ganhando, tá jogando bem em casa. E é favorito contra o Vasco. Ó, só deixar Souza aí tá bom demais, né? Só toma cuidado na hora que eles estão falando, se falar comigo, eu não escuto. Vamos lá, Souza. Pra mim também, o Corinthians é favorito. O pensamento do Corinthians agora é Libertadores. Você falou que vai ganhar todos os jogos, né? Você falou que vai ganhar todos os jogos. Eu acho que só o único jogo mais difícil pro Corinthians é o Grêmio fora de casa. O resto... Por sinal, o Renato Gaúcho, você não é maior que o Grêmio, irmão. Você é o maior ídolo da história. Pô, para com essa coisa de ficar brigando com todo mundo da imprensa. E sempre as pessoas, né? Só um minuto, maravilha. As pessoas aí do Sul são maravilhosas, cara. Os jornalistas, o que eles passaram agora aí, como vocês jogadores também passaram. Sabe, todo mundo passou por tudo isso. E você maltrata todo mundo aí. Você é colocado como um rei. Pô, peraí, mas quem falou que você é maior que o Grêmio? Ninguém é maior que o Grêmio, cara. Ninguém é maior que a Ponte Preta, ninguém é maior que o Santos, ninguém é maior que o Palmeiras, ninguém é maior que o Corinthians, ninguém é maior que a instituição. Pô, dá uma baixada de bola, pô. Faz o Grêmio jogar bola. Que por sinal vocês arrebentaram com o Juventude. A arbitragem arrebentou com o Juventude, ou não foi? Teve um pênalti pro Juventude. O Reinaldo pisa no pé do jogador do Juventude dentro, na risca da área, e a arbitragem não chamou. Dá licença, ó. Dá uma baixada de bola aí. O Grêmio é um dos maiores clubes do mundo. E para complementar agora, Fiel, informações do Chico Garcia sobre o possível impeachment de Augusto Melo aí. Chico Garcia dando sua opinião sobre essa situação que voltou à tona aí ontem à noite no Parque São Jorge. Estão deixando os créditos aqui pro Chico Garcia, então bora pro vídeo aí dele. E vamos juntos atualizar o que está acontecendo. Vocês sabem que a galera me chama um pouco de agenda positiva, né? Meu canal, minhas regras, né? Eu gosto de falar de coisa boa. Mas o futebol nem sempre detém coisas boas. E por vezes a gente precisa falar de coisas chatas. E essa notícia, ela é tudo que o Corinthians não precisava nesse momento, mas vamos lá, né? Sempre entendendo que se houver irregularidades, corrupção e crimes, acima de tudo, comprovados, é evidente que não há hora, nem momento, nem o dia ideal para você tomar qualquer tipo de atitude drástica, nesse caso, afastando todo mundo. Isso é óbvio, tá, gente? Agora, o que está acontecendo nesse momento, para que vocês, inclusive, aí do outro lado, possam tirar suas conclusões, e meu papel aqui é explicar para vocês o que está acontecendo e também, obviamente, me posicionar, né? O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, ele anunciou uma sessão extraordinária do Conselho para o dia próximo, dia 28 de novembro, quinta-feira da semana que vem, às 18 horas. Uma votação entre os conselheiros para a aprovação ou não do impeachment do presidente Augusto Melo. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Por quê? Porque existem algumas comissões dentro do Conselho de Ética, de Justiça, que têm como, digamos, objetivo fiscalizar o clube. E até aí está tudo certo, né? A gente cobra aqui, inclusive, responsabilidade dos dirigentes, responsabilidade fiscal. Então, os conselheiros, eles estão lá por um motivo, eles estão auxiliando na gestão do clube,
nem que seja fiscalizando, para que o presidente entenda que ele não pode fazer o que ele quiser, tudo que ele tem vontade. Ele está sendo monitorado por pessoas que teoricamente querem o bem do clube. Ok? Correto? Ponto, nova linha. Essa comissão de ética, ela analisou aquele caso nebuloso, vou colocar dessa maneira, do patrocinador master, né, da VaideBet, por conta do intermediário, que tudo que vocês já sabem, que inclusive tramita com processo aí na Polícia Civil. Pois bem, sem o término do inquérito, todo mundo entendeu de que o processo de impeachment, que havia sido iniciado já há algum tempo, ele deveria ser suspenso, arquivado ou adiado nesse momento, porque você precisa de provas, no entendimento, né, dos conselheiros, e eu concordo, para entender que não, realmente o Augusto Melo, o presidente Augusto Melo, ele tem alguma participação direta em alguma irregularidade para que ele possa ser destituído. Isso está dentro do estatuto. Ele preenchendo algum requisito ali que fique com alguma brecha de que ele cometeu alguma irregularidade, você tem argumento legal para poder fazer um pedido de impeachment. Como o inquérito não terminou, como realmente aquele caso suscitou muita coisa, muitas pessoas saíram do clube, inclusive, aliás, houve uma debandada, né, de homens indicados pelo presidente no início da sua gestão e que foram caindo, né, um por um, o diretor jurídico, o diretor financeiro, o vice de futebol, o diretor de futebol, no caso o Rubão. Cara, todo mundo foi caindo na volta de marketing, na volta do presidente. Alguma coisa ali estava equivocada, né? Ou as pessoas não concordavam, ou houve divergência por algumas outras questões. O fato é que culminou com tudo isso, beleza. Mas prova mesmo ainda não temos, porque o inquérito ainda está em andamento. E todo mundo concordou que isso iria se perpetuar, né, mais para frente. O Romeu Tuma Júnior, na declaração desse agendamento da Assembleia, né, dessa votação, na verdade, dessa reunião do Conselho, dessa sessão extraordinária, ele diz que não quis atrapalhar o clube na questão do rebaixamento e que assim que o clube obtivesse a pontuação mínima para escapar do rebaixamento, ele iria analisar o caso com mais profundidade, e foi o que aconteceu. Mesmo que os conselheiros entendessem que o inquérito precisasse terminar com provas cabais para você entender que o presidente, digamos, tem culpa no cartório, como a gente fala, e aí sim houvesse a votação no Conselho para o pedido de impeachment, mesmo assim, o presidente do órgão sempre teve a prerrogativa de marcar uma audiência para a votação. E ele entendeu que deveria fazer isso. Por quê? Aí fica com a palavra o presidente do Conselho. Obviamente, a diretoria do Corinthians nesse momento se defende dizendo que isso é uma manobra política. E normalmente, processos de impeachment, seja em clube ou na política partidária, eles são movimentos políticos. Eles são movimentos para você destituir quem está no poder, mesmo que exista algum argumento para isso. Se existe prova, ok. Agora, se existe alguma mera irregularidade que não foi comprovada ainda, inclusive atribuída a essa pessoa, fica uma coisa vazia, né? Porque aí nós manchamos um pouco aquilo que a gente defende como democracia. Isso vale para, repito, para qualquer tipo de política. Se você não concorda com alguma eleição, se você não concorda com alguém que está no poder, que se respeite, né, o ato democrático, a menos que haja irregularidade comprovada. Você não pode destituir uma pessoa por achar que ela faz um mau governo, por uma má gestão. Má gestão, porque senão, gente, vira várzea, né? Então existem argumentos, requisitos muito claros e específicos para você empichar um presidente. E o Romeu Tuma Júnior entende que precisou colocar para os conselheiros essa situação. Agora tá, mas e o que acontece na prática a partir de agora? Bom, tem essa votação. Se os conselheiros entenderem por maioria de que o Augusto Melo deve ser empichado, ele tem que se afastar imediatamente, mas de forma temporária. O Osmar Stabile, o seu primeiro vice, assume, que é um cara da chapa do Augusto Melo, ou seja, a gestão continua no poder. Mas veja lá, isso é um primeiro passo.
o Augusto afastado temporariamente, o primeiro vice assume e a gestão teoricamente continua. Só que, depois disso, o presidente do conselho, ele também marca uma Assembleia Geral com votação entre os sócios. E é aí que eu acho que a situação não vai para frente. É apenas uma leitura. Por tudo que eu estou vendo, pelo momento do clube, por como o associado colocou o Augusto lá, e mesmo com essa situação ainda um pouco nebulosa da vai de bet, a gente precisa que o inquérito termine para ter qualquer tipo de análise a respeito disso, no que diz respeito à participação do Augusto em alguma coisa indevida. Nesse momento o que nós temos é que, poxa, não avisou que tinha intermediário e tal, tem uma denúncia, tem depoimentos, tem algumas denúncias graves, inclusive, tudo bem, isso tudo tem que ser levado em conta. Agora, não existem provas nesse momento, e não existindo provas, fica complicado, né, de você simplesmente destituir um presidente. Mas o associado vai ter esse direito. Depois que os conselheiros, pode ser que os conselheiros decidem pela maioria de não empichar. E aí acabou, vida que segue. Mas esse processo pode sempre ser reaberto em algum momento. O Augusto vai ter que conviver com isso. Mas ok, os conselheiros votaram pelo impeachment. Vai para a Assembleia Geral, com data ainda a definir, para que o sócio possa votar. E é o sócio que pode salvar o Augusto Melo ou não. Ou o sócio entender que não, realmente está muito estranha essa história, queremos uma nova eleição com um novo presidente. E pau! E aí a maioria dos sócios determinar que o Augusto Melo deve ser destituído do cargo, e aí sim nada mais resta a não ser destituí-lo e uma nova eleição é marcada. Mas o associado pode entender que não, que ele não deve ser impeachmentado, e aí pronto, acabou, vida que segue, o Augusto retoma o seu poder, o seu cargo na presidência. Por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para vocês entenderem que é um processo complexo. Segundo, que, cara, vamos lá, vamos separar as coisas aqui, porque eu também não quero... gente, eu não tenho relação com o Augusto Melo, não estou aqui para defender ninguém. Não existem provas nesse momento, tá? Apontadas pelo inquérito policial. E enquanto não existirem essas provas, o Corinthians não precisava disso agora. O foco, na minha opinião, tinha que estar dentro do campo. Mas beleza, o inquérito terminado, tem uma prova lá de corrupção, irregularidade, acabou. Aí não tem conversa. No momento em que não tem, não faz sentido fazer isso agora, gente. Escapou do rebaixamento, então agora a gente vai poder resolver essa questão. Não é momento. Deixa o ano terminar. O Corinthians pode pegar uma vaga na Libertadores, que implica não só numa vaga na Libertadores, mas uma vaga na Copa do Brasil. Pode comprometer todo o planejamento do ano que vem. E aí o André Hernan trouxe uma notícia que vocês conhecem, repórter ex-Globo, está no Portal UOL, e ele é um cara sempre muito bem informado, de que Memphis Depay está preocupado com isso. E isso não é balela, gente. Sabem por quê? Porque o Memphis Depay, ele foi contratado pelo Fabinho Soldado e pelo presidente Augusto Melo. Se o presidente Augusto Melo é impeachmentado, sai todo mundo. Sai Fabinho Soldado, sai todos os homens que trabalham com ele. E aí você acha que, como é que fica, e afora isso, tá? Como é que fica a cabeça de um cara que vem para o Brasil, que está querendo dar certo aqui e está conseguindo, que já cativou a torcida, que teve aquele imbrógliozinho lá da Esportes da Sorte no começo, mas o clube resolveu, o salário dele está pingando, está tudo certo, tem um planejamento a longo prazo, o cara quer voltar para a seleção holandesa, está projetando um 2025 com mais contratações. Como é que fica a cabeça desse cara, que se reporta a essas pessoas, que está num outro país, num outro clube, vivenciando tudo isso e que tem essa estrutura a seu favor, que tem um Fabinho Soldado, um cara que foi lá buscá-lo e que conversa com ele, que orienta ele, que dá toda a estrutura que ele precisa. Vocês imaginam se esse cara sai hoje do Corinthians? Como é que fica um jogador que procura, que tem uma carreira com Barcelona e Atlético de Madrid no currículo, que procura estabilidade nesse momento da vida aos 30 anos, que optou por jogar no Brasil? Poderia jogar em outro lugar por um bom salário, é verdade, mas optou jogar por aqui. Está encantado com a cidade, com o país, com as raízes, com o povo, com tudo. E aí, de repente, o clube, na sua política, esfarela. Vocês acham que isso é normal?
É óbvio que o jogador pode se sentir incomodado por isso. E eu não estou falando aqui que isso pode acarretar numa rescisão, que o cara pode pedir para ir embora, mas eu não sei se isso pode acontecer ou não. O fato é muito possível que um jogador do nível do Memphis, que reclamou de jogar às 11 da manhã, com toda a razão, que reclamou das arbitragens no Brasil, que está reclamando de outras questões, porque ele está preocupado com o jogo, esses caras vêm para cá, eles se envolvem com o jogo, é muito possível que ele esteja preocupado com isso, como outros devem estar. É que a gente está colocando o Memphis como a estrela da companhia, mas assim, tem outros caras ali que provavelmente estão pensando, caramba, se o presidente sair, o presidente é um cara que, né, pelas informações que eu tenho, é um cara que, apesar das dificuldades, é um cara papo reto, né, chega aqui, ó, o salário não pingou, daqui 15 dias vai estar na conta, e cai, de relatos que eu já tive. Então, assim, se o Augusto cai, se tiver prova contra ele, não tem nem discussão. A questão é que o inquérito ainda não terminou. Então, a pergunta que eu faço é, precisava disso? Esse era o momento para fervilhar politicamente um clube que já viveu um ano muito turbulento em vários setores e que agora que as coisas se arrumaram, os caras arrumaram mais essa confusão. Oh, meu Deus. O que vocês acham dessa história toda? Se tiver mais novidades, eu volto aqui para atualizar vocês imediatamente. Informação de última hora aí, Flamengo rejeita banco fiador do Corinthians e pode melar a compra de Hugo Souza, hein? A novela envolvendo Corinthians e Flamengo pela compra do Hugo Souza deve continuar por mais algumas semanas aí. Flamengo rejeitou o banco apresentado pelo Corinthians e agora à tarde como fiador pela compra do Hugo Souza. Com isso, o goleiro aí continua sendo vinculado ao Flamengo e não teve a compra concretizada ainda. Essa já é a segunda garantia apresentada pelo Corinthians aí que foi rejeitada pelo Flamengo, né? A novela envolvendo Corinthians e Flamengo pela compra do Hugo Souza deve continuar por mais algumas semanas. De acordo com Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians aí, o clube carioca rejeitou o banco apresentado como fiador pelo clube e tem causado problemas em relação à compra do jogador aí. Existe um incômodo com a conduta. Em entrevista no Tabelando, programa da grade do Meu Timão, o dirigente contou tudo. Ele falou o seguinte frase: o Corinthians ofereceu uma garantia de um banco, o Flamengo não aceitou. Eu fiz um telefonema ontem para o Flamengo e o representante do Flamengo falou que eles não iam aceitar essa garantia também. Iniciou o cartola aí do Corinthians. Então o Corinthians vai tomar suas providências definitivas na próxima semana, no meio dessa turbulência do processo de impeachment, para trazer o Souza de forma definitiva para o Corinthians. A torcida pode ficar tranquilo que isso vai acontecer, disse o diretor jurídico do Timão. Vinícius Cascone ressaltou o discurso de Fabinho Soldado aí, que colocou no dia 30 de novembro o prazo final para que o goleiro chegue de forma definitiva ao Corinthians. Lembrando que o acordo de empréstimo junto ao Flamengo prevê que o Corinthians possa comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro por 800 mil euros, por volta de 4,9 milhões de reais na cotação atual, em 4 parcelas de 200 mil euros. Então é isso, Fel. O Flamengo é rejeitando mais uma garantia, mais um fiador aí do Corinthians aí. Flamengo dificultando, os caras estão fazendo de tudo pro goleiro voltar pro Flamengo. Então é isso, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Até a próxima vídeo, valeu!